Buenas! Pão com ovo. 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 Pão com ovo, a Ágora da democracia na internet. Agora sim, né? Buenas tardes, comunidade Pão com Ovo. Hoje, dia 20 de maio de 2021, quinta-feira, e estamos vivendo, né, mais um dia desse cenário pandêmico e catastrófico no nosso país, em que pelo menos estamos, nesse momento, enquanto conversamos, né, estamos com uma CPI da pandemia em que, pelo menos institucionalmente, está se apurando quem são os culpados e as gestões e quais são as implicações, né, das decisões governamentais em relação a essa pandemia. Temos um convidado muito especial que já está conosco, Pedro Halal, a quem agradecemos a presença. Estamos aqui com a nossa deusa, a nossa louca, a nossa feiticeira Regina Abraão. Antes de passar para a Regina, antes de passar para o Pedro, eu quero aqui lembrar e passar uma matéria, Preto, se puder passar para nós aqui, que é um debate que está acontecendo, né? Está no Portal Vermelho, que está acontecendo na CPI da pandemia, quer dizer, o senador Randolfo Rodrigues, que é parte da comissão da CPI da pandemia, que está, neste momento, entrevistando o pegando o depoimento, né, do ministro Pazuello, o senador Randolph, então, ele comprova, traz mais um elemento, né, que nos deixa mais próximo de uma ideia do quanto que o governo federal agiu no sentido de que as mortes acontecessem, né? Então, quer dizer, o vice-presidente da CPI da Covid revelou um Twitter publicado pelo Ministério da Saúde sobre a compra de 46 milhões de doses de vacina do Butantan, e essa compra ela foi depois apagada pelo ex-ministro da Saúde, Pazuello, né? Onde o ex-ministro, depois dele aparecer numa live com o presidente, dizendo que é simples assim, um manda e outro obedece, e, ou seja, foi mandado pelo presidente Bolsonaro que não comprasse essas 46 milhões de vacinas, né? Então, essa é mais uma comprovação aí do que a gente tem dito, né? Tem chamado esse governo de genocida, enfim. E nós estamos com o ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, que vai ser apresentado pela Regina mais claramente, para falar sobre isso, quer dizer, falar sobre essa pandemia, falar sobre o que pode acontecer ainda em termos de expansão do contágio ou não, se está sendo controlado, enfim, falar com um infectologista, falar com um cientista que estuda a respeito disso, né? Trazer as ideias, os debates, o que está sendo formulado pela ciência, que sempre é muito importante. Então, essa introdução um pouco mais longa, peço perdão, mas eu acho que é um momento histórico que nós estamos vivendo, que pelo menos nós estamos trazendo para o país, e eu acho que esse debate ajuda também o debate da CPI da pandemia a nós fazermos realmente, em nome dessas 400 mil pessoas, mais de 400 mil pessoas que já morreram e que precisam de respostas, né? E as famílias dessas pessoas precisam de respostas concretas, né? De quem são os responsáveis por essa gestão, por essa não gestão, ou por essa gestão da morte. Regina Abraão, muito boa tarde. Conte um pouco mais sobre o Pedro e introduza o nosso debate, que temos muito a ouvir do nosso convidado, Pedro Halal. Bueno, boa tarde a todas, a todos. Pedro, que bom te ter no programa.
quando a gente fala em autoridade sobre Covid, na minha cabeça vem imediatamente duas pessoas, o presidente da OMS e o Pedro Halal, porque são as pessoas confiáveis, são sérias, sabem o que dizem, né? Quem dera tivéssemos todos nós podido seguir as orientações de vocês. Eu quero falar aqui dos nossos parceiros, que são o Portal Vermelho, o Brasil de Fato, o canal Pororoca, a Sacada Cultural do nosso querido Danilo Nunes, o Bloco da Diversidade, a Associação Cultural José Martí, a Fundação Maurício Grabois e a Rádio Com Pelotas. Também quero dar um alô para o pessoal que já está na live, o Walter Oliveira, o Diogo Correia, Aline Rodrigues, um beijo, Aline, Juliana Pacem, o Fernando Rosário, Luísa Zelinski, Tide Peduzzi, a Marta Barbosa, Elaine Paz e a Pão com Ovo, nosso querido Preto. Bueno, apresentar o Pedro Halal é complicado porque a gente sempre descobre que tem mais alguma coisa, mas eu vou sintetizar. Ele é só o ex-reitor de Pelotas, ele é médico infectologista, e ele é uma figura que se destacou no combate à pandemia pelas suas colocações, né, pela seriedade com a qual tratou a pandemia, né, tanto que desagradou o presidente. Né? Enfim, eu quero começar, Pedro, com uma questão que me parece lógica, óbvia, mas que não é falada da maneira explícita, que é o que aconteceu no Amazonas, né, em janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, teria sido uma tentativa de experiência de criar uma imunidade de rebanho a partir da constatação da variante brasileira da Covid. Será que houve esse pensamento, assim, vamos ver se dá certo, a gente morre uma parte, né, que é, segundo eles, quem tem que morrer, e o resto fica imune. Existe isso na infectologia, imunidade de rebanho para ser humano, Pedro? Boa tarde, contigo. Em primeiro lugar, Regina, boa tarde, Igor, uma satisfação estar aqui no Pão com Ovo. Aliás, isso deve ser uma piada que várias das pessoas convidadas fazem, mas o problema do programa é que o próprio nome do programa já nos deixa louco de fome, e eu estou no meio da tarde aqui, uma coisa atrás da outra, não comi absolutamente nada, acho que vou me inspirar no nome do programa daqui a pouco e vou também comer um pão com ovo aqui. Pessoal, olha só. Primeiro, Regina, deixa eu te pedir desculpas, mas eu vou te corrigir na coisa da minha apresentação, embora eu tenha ficado muito lisonjeado com as tuas palavras. Eu não sou médico de formação, eu sou professor de educação física de formação, e o meu mestrado e doutorado que são em epidemiologia. E a minha área é epidemiologia, não infectologia. Mas isso aí é normal, todo mundo faz esse tipo de confusão entre os termos, e nem todo mundo também tem a obrigação de saber muito bem a diferença entre eles, então tá de boa, eu só queria te dizer que é isso, eu sou epidemiologista. E aí, Regina, deixa eu te falar, trouxesse já um tema assim, se fosse jogo de futebol, foi aquele carrinho para começar o jogo. Assim. Primeiro lugar, eu vou tentar te responder em 3 partes. Primeira coisa, existe imunidade de rebanho? Existe. É um termo super comum na epidemiologia e que é um termo que ele é atingido e nunca ele é a meta. Atingir a imunidade de rebanho só é meta através de vacinação. Atingir a imunidade de rebanho naturalmente não é política de saúde em lugar nenhum, não deveria ser política de saúde em lugar nenhum do mundo. O que é atingir a imunidade de rebanho? É deixar, a grosso modo, deixa que todo mundo pegue, as pessoas desenvolvem imunidade, e é um absurdo, né? Tu não pode fazer isso, isso seria realmente fazer um experimento completamente antiético com a população humana. Só para que se tenha uma ideia como esse conceito da imunidade de rebanho ele foi maltratado, até abril
18% da população gaúcha tinha imunidade, seja pela vacina ou pela infecção. Se o objetivo era a imunidade de rebanho, acontece quando 70% tem imunidade. Se o objetivo era trabalhar com a imunidade de rebanho, a gente ia ficar mais 5 anos deixando as pessoas se infectar, e imagina a quantidade de mortes que teriam. Então, assim, imunidade de rebanho é um conceito que existe, mas que ele jamais poderia ter sido adotado como política de saúde no Brasil, e certamente que uma das constatações da CPI vai ser nesse sentido. É criminoso usar a imunidade de rebanho como política de saúde de um país no meio de uma pandemia. Mas aí vem a segunda parte da tua pergunta, que eu quis comentar assim na resposta. Olha, imunidade de rebanho vai ser atingida para a Covid? Vai, com vacina. Imunidade de rebanho é aquele cobertor protetor da população, é como se fosse uma camada de ozônio para a doença. E este cobertor protetor ele vai ser atingido quando 70% da população estiver vacinada. Ou seja, o que era dito lá atrás pelos negacionistas nunca vai se materializar. Então, essa é a segunda parte. O que aconteceu em Manaus, tu está tentando perguntar se foi um experimento. Sinceramente, eu acho que foi mais incompetência, falta de sensibilidade e negacionismo do que um experimento. Porque eu acho que é o pior do que tu está dizendo, Virginia. Eu acho que o experimento está sendo feito no Brasil todo, não só em Manaus. No momento que o governo resolveu que não seguiria os protocolos básicos de controle da doença, é um experimento em campo aberto, não só em Manaus, no país todo. Então, eu acho que o experimento esse que tu mencionas, que eu concordo contigo, ele não é só em Manaus, ele é no Brasil inteiro. Então, só para vocês saberem que a minha percepção é que, infelizmente, esse experimento aí da tentativa de chegar na imunidade de rebanho, ele aconteceu e qual é o custo dele? Mais ou menos umas 350 mil vidas que foram perdidas e não precisariam ter sido. Porque chegaria a Covid no Brasil? Sim, chegaria. Teríamos mortes no Brasil? Claro, com o tamanho do país. Mas a estimativa que a gente tem é que se o Brasil tivesse na média mundial, seriam 90 mil mortes. Ou seja, tem 350 mil mortes que estão na conta do negacionismo. Eu peço desculpas pela minha confusão e passo para o Igor, tá? Tá de boa. Sim. Igor, eu vou fechar a câmera por 30 segundos, mas estou te ouvindo normalmente. Só para eu pegar um copo d'água. Tá tranquilo. E, de repente, pegar um pão com ovo aí, que é sempre importante. Enquanto isso, nós vamos saudando aqui a nossa audiência, a nossa comunidade Pão com Ovo está grande, está animada hoje. Luísa, Diogo, o Diogo comentando, né, que Pazuello confundiu o habeas corpus do Lewandowski, que era para garantir que ele não produzisse prova contra si, não uma liberação para mentir descaradamente, é o que está acontecendo no depoimento do ex-ministro da Saúde, né? A Carla Mailde, boa tarde, Carla Mailde, o Preto sempre com a gente na técnica, Patrícia Cristina de Oiá, Jandira Vargas, dizendo aqui que admira o Pedro, que ele é realista e direto ao ponto. Então, eu quero aqui comentar um dos aspectos que está sendo bastante enfocado, já deu um dado aqui que é super importante, né? E eu te perguntaria, já dentro desse dado, não sei se tu tem acompanhado a CPI, né? Mas quais seriam, assim, o caminho, você está fazendo uma avaliação se a CPI está fazendo o caminho correto para fazer justamente a documentação ou a comprovação disso que tu está dizendo, quer dizer, desses 300 mil mortes que aconteceram por causa de equívocos de gestão, né, de gestão do governo federal. Se a CPI está chamando as pessoas corretas, enfim, não sei se tu está acompanhando, ou quais são as pessoas, quais as sugestões que tu daria, né, que não estariam ainda arroladas, que deveriam de autoridades, ou enfim,
que deveriam ser chamadas pela CPI para provar justamente essa questão da má gestão mesmo, né, que produziu esse resultado desastroso, trágico, enfim, da questão das mortes. E, na sequência, eu queria que comentasse também em relação às muitas, dentre as muitas inverdades que estão sendo comentadas, em relação à prescrição da cloroquina, né? O ex-ministro Pazuello, ontem, chegou a falar que a cloroquina ela foi prescrita por vários países, e citou exemplos que teria sido prescrita por vários países, eu não vou recordar aqui quais os países, enfim. Isso seria, tem alguma verdade nisso? Quer dizer, quais os países que também prescreveram de alguma forma, de alguma maneira, ou de alguma maneira parecida com a que aconteceu no Brasil, da cloroquina? Ou seja, porque o governo ele coloca, muitas vezes, essa questão da cloroquina como se fosse uma questão de divergência. Então, tem alguém que tem uma visão, outros têm outra visão, e aí fica parecendo, uns países adotaram um caminho, outros países adotaram outro e tal, fica uma coisa meio nebulosa. Isso corresponde à verdade? Então, quer dizer assim, tipo, depende de país, alguns países adotaram esse caminho como tratamento precoce, né? O famoso tratamento precoce que inclui ivermectina, cloroquina e outros remédios. Isso foi adotado por outros países ou realmente o Brasil ficou isolado nessa questão? Se pudesse comentar em relação a isso. Regina, não sei se tem alguma outra pergunta. Não, por enquanto não, depois eu tenho. Deixa. Então vamos lá. Primeiro, Igor, olha só. Primeiro eu quero já deixar um abraço, que eu não posso esquecer de dar um abraço para a Regina, da Rosane Brandão, aqui de Pelotas. Te mando um grande abraço, é tua fã. Mas vamos lá. Tá comentando ela aqui. Olha só, pessoal. Primeiro sobre o cloroquina. Vou começar com a cloroquina, depois falar da CPI. Gente, eu não sou médico, tá? Mas na prática, a grande verdade é que existiu dúvida sobre o possível efeito da cloroquina durante essa pandemia? Sim, existiu. Em março do ano passado. Logo no comecinho, quando o francês aquele começou a lançar essa hipótese, alguns pesquisadores, e tem todo o direito de, resolveram, olha, talvez seja uma coisa promissora. Só que, em maio do ano passado, o assunto estava encerrado já. Em maio do ano passado, acabaram as dúvidas científicas sobre alguma eficácia da cloroquina para a Covid-19. Então, ou seja... desculpa interromper, faz um ano, então, que isso já não é mais uma dúvida mundial. Assim. Não, é exatamente isso, Igor. Então, assim, faz um ano que a literatura já chegou à conclusão que a cloroquina não resolve o problema da Covid, não diminui no risco de caso grave, nada disso. Então, assim, a pergunta eu vou te responder da seguinte forma. Se alguém disser que em março do ano passado acreditava na cloroquina, beleza. Se alguém disser que em março desse ano acredita na cloroquina, isso é posição ideológica e não tem nada a ver com ciência. Essa que é a verdade. Sobre a CPI, aí assim, eu tenho um monte de comentários para fazer sobre a CPI. O primeiro, Igor, é te dizer assim, sobre quem vai ser chamado, quem já foi chamado. Eu acho que eles fizeram uma opção de começar pelos titulares da pasta e pelas pessoas mais ligadas ao governo. Acabaram chamando o cara da Pfizer. Tem uma indicação de que vão chamar pesquisadores. Eu, inclusive, já fui contactado, mas não tem uma carta formal de convocação ainda, mas vários de nós sabemos e já conversamos entre nós, pesquisadores da área, que seremos chamados. Já fomos contactados por senadores. Se a CPI está cumprindo seu papel, eu acho que ela está acertando em várias coisas. Ela está buscando as informações. Em alguns momentos, eu acho que a CPI ela tem feito sessões mais longas e teatrais do que precisa.
Nós não podemos esquecer qual é o propósito de uma CPI. O propósito de uma CPI é uma investigação criminal, em outras palavras. É apontar responsabilidades. Então, eu acho que, em alguns casos, tem um excesso daquela coisa. Gente, vamos falar a verdade. Tem um ali que é senador e que é filho do presidente da República, que é o principal investigado. Em qualquer sistema naturalmente controlado, o filho do investigado não tem direito à voz. Mas na CPI está tendo essa parte política, mas faz parte do jogo, a gente sabe que faz. Então, assim, eu não vejo a CPI até agora como fracassando, ao contrário, eu vejo a CPI no caminho certo, buscando respostas, excessivamente longas algumas questões, acho que precisa perguntas mais diretas e respostas mais diretas, e isso é função de quem pergunta exigir uma resposta mais direta, mas eu vejo até agora, pelo menos, Igor, a CPI indo no caminho certo. O problema é o que é o desfecho que se espera. Claro que, para mim, o mais importante era tirar o Bolsonaro da gestão da pandemia imediatamente. E, infelizmente, eu acho que a CPI, para isso, ela vai chegar a isso, mas vai demorar para chegar. Então, infelizmente, aí vamos lá, nos próximos 3 meses, a gente talvez tenha que seguir aturando uma gestão que nitidamente fracassa no enfrentamento da pandemia. Certo. Regina, antes de passar para ti, vou pegar aqui as perguntas, muito boas perguntas aqui do nosso público, né? Nosso público qualificadíssimo. Queremos saudar aqui o Neco, camarada Neco, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da onde eu sou também, né? As universidades aí precisando sempre fortalecer os seus laços. Também saudar aqui a pergunta da Rosane Brandão, né? Que ela pergunta das vacinas. Se as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, elas são abrangentes em relação às novas cepas, né? Respondo bem rápido, Igor. Deixa eu responder bem rápido da Rosane. Sim, elas são abrangentes para todas as cepas mais conhecidas, África do Sul, Inglaterra e a P1. A única cepa que a gente ainda não sabe se as vacinas em circulação no Brasil vão pegar bem é essa cepa da Índia, que ainda é muito nova. Mas para as outras cepas, as vacinas estão conseguindo pegar. E pelo que eu sei também, que eu sei muito pouco, mas e a maioria das pessoas sabe muito pouco, né? Enfim, mas a gente parece que o Brasil é um laboratório de novas cepas, assim, né? Pela falta de isolamento social, mas isso poderia comentar na sequência. Só quero pegar outra pergunta aqui, do Guiomar Vidor. Então, ele pergunta, né, como o professor vê essa mudança no modelo de distanciamento controlado feito na última semana pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. E saudar também a Michele Menezes, né, que fala, saúda, ótimas considerações do Pedro. Aqui, o município de Rio Grande, essa semana, legislou pela Câmara de Vereadores o uso e disponibilização pelo SUS do tratamento precoce. É realmente lamentável, né, que isso continua, está muito forte aí, várias câmaras, enfim, né, fazendo esse tipo de, enfim, legitimação. E aí também temos que comentar que o Conselho Federal de Medicina, por muito tempo, ficou, de alguma forma, referendando isso. Mas, Regina, tu tem perguntas? Passar para ti também, que são muitas perguntas, queremos aproveitar o Pedro o máximo possível. Então, antes de falar com o Pedro, eu quero mandar um abraço muito especial para 3 pessoas. O Neco, né, o José Rockenbach, a Rosane Brandão e a querida minha colega, funcionária pública estadual também, a Jandira Vargas, que perdeu uma filha para a Covid. Né? Muito triste isso. A Rosane perdeu o marido também, Regina. Pois é. A Rosane perdeu o marido também. Minha solidariedade a vocês. Nós, na Fundação de Proteção, tivemos muitos casos, embora fomos vacinados em fevereiro e março, né, com a Coronavac, em função da dinâmica do nosso trabalho, mas tivemos muitos colegas, muitas perdas. Né? A fase também está tendo muitos colegas, muitas perdas, mas vamos voltar para as vacinas. Né?
porque a gente sabe que o consórcio de governadores do Nordeste comprou milhões de doses da Sputnik. Se eu pudesse eleger uma vacina para tomar, eu teria tomado a Sputnik. Tem muitas vacinas. O funcionamento dessas vacinas, a forma como elas foram criadas, a Sputnik e a Coronavac, são aquelas vacinas tradicionais, né? Pega o bichinho, ou o bicho mesmo, o vírus mesmo, ou algum parecido, modifica e vai fortalecendo o teu sistema imunológico. Essas outras vacinas, aquelas que mudam o sexo, fazem os rapazes falar fino e as moças falar grosso, segundo o presidente da República, né? O que teria de melhor se alguém pudesse escolher a vacina, né? Como tomaria? Eu prefiro as tradicionais. E qual é o problema da Sputnik? Por que ela não é comprada se vários locais, vários países que estão usando a Sputnik estão conseguindo controlar a pandemia? Qual é o problema da Sputnik, da Anvisa com a Sputnik, Pedro? Vamos lá. Então, assim, primeiro eu vou começar com aquela pergunta sobre o modelo do Rio Grande do Sul. Eu tenho sido uma voz meio discordante aí na ciência. Eu vejo que vários colegas meus estão, acho que satisfeitos com o novo modelo, ou pelo menos não estão se manifestando, e eu sou um que tenho criticado o novo modelo. E aí eu quero fazer essa crítica de forma consistente, assim, para as pessoas entenderem o que eu quero dizer. Esse novo modelo, ele tem algumas qualidades metodológicas que são bem legais. Ele tem algumas coisas no algoritmo que são bem pensadas, etc. Mas esse modelo, ele tem um problema de premissa fundamental, que é tirar a responsabilidade do Estado e passar a responsabilidade no município. E a transferência de responsabilidade no meio de uma pandemia para quem está mais perto da população, que é o prefeito, em comparação com o governador, e muito mais ainda em comparação com o presidente, é, na minha opinião, um erro grave. Eu espero estar errado, mas eu acho que o novo modelo de distanciamento do Rio Grande do Sul basicamente vai significar um abre-tudo generalizado. Então, é isso que eu penso do novo modelo de distanciamento. Espero estar errado mesmo. Mas eu acho que com esse novo modelo vai ficar tudo aberto praticamente todo o tempo. Não vejo... Por exemplo, agora nessa primeira rodada aí do modelo, teve 4 cidades que receberam alerta. Não sei o que essas cidades, inclusive Pelotas, regiões, não sei se vai mudar alguma coisa, não ouvi falar de nada que vai fechar em decorrência do alerta. Isso é a primeira coisa. Segunda pergunta é sobre o caso de Rio Grande. Eu quero voltar a citar isso. Essas decisões de eventuais câmaras de vereadores, e aí, Michele, para ti, essas decisões elas estão bastante complicadas. Eu fui nomeado essa semana passada por uma comissão científica que vai assessorar o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado está analisando o gasto com tratamento ineficiente e ineficaz contra a Covid. Então, assim, por mais que a Câmara tenha tomado essas providências, eu acho que os gestores municipais provavelmente não vão utilizar recurso público para comprar esses medicamentos agora, porque se utilizarem, a probabilidade de responsabilização me parece muito grande num momento em que eles estão comprovadamente não funcionando. Acho que vai ter muito gestor condenado por improbidade administrativa por comprar medicamentos que não têm eficácia contra uma doença, ainda mais no meio de uma pandemia, que tem um monte de coisa que precisa ser feita com o dinheiro da pandemia. Por último, a Regina traz uma pergunta excepcional, assim, e eu vou responder a tua pergunta de uma maneira que é a mais sincera que eu posso responder. Para mim, a melhor vacina é a que chegar no meu braço primeiro. E acho que todo mundo deve pensar assim. Eu acho que a gente nunca fez isso na vida. Quando a gente toma a vacina da gripe, quando a gente toma a vacina criança BCG, qualquer vacina, a gente nunca pergunta qual é o laboratório que fez, a gente nunca vai conferir se é da China, da Alemanha. A gente faz vacina, porque acreditar em vacina faz parte de acreditar na ciência e não ser negacionista. Então, assim,
A primeira vacina que tiver disponibilidade é a que chegar no meu braço e for aplicada, e pronto. E todo mundo tem que pensar dessa forma. Tem características diferentes entre as vacinas? Tem, e tu mesmo já explicaste. Tem essas vacinas que se chama de vírus inativado, que são as mais tradicionais. Tem essas outras vacinas, nem a minha área, que vão trabalhar com RNA mensageiro e etc e tal. Então, assim, na minha percepção, a vacina é a primeira que tiver disponível. O caso da Sputnik, eu tenho uma percepção assim que não é tão definitiva sobre a Sputnik. Sobre a vacina, não, eu tenho total confiança nela e acho que ela já deveria estar circulando aqui. Mas eu acho que a forma como a Sputnik está se relacionando com a Anvisa não me parece a mais adequada. Eu acho que eles estão estimulando um confronto quando, na verdade, eles deveriam rapidamente apresentar a documentação que está sendo solicitada e aprovar logo a vacina. Não interessa a ninguém entrar nessa bate-boca com a Anvisa nesse momento. A Anvisa faz um trabalho basicamente técnico. Eu não acho que a Anvisa está boicotando. Se a Anvisa fosse boicotar, ia boicotar a Coronavac, vamos falar a verdade. Então, assim, a Anvisa está fazendo o trabalho dela, analisando e pedindo mais documentação. E a Sputnik, ao invés de proceder com o envio da nova documentação, parece que está entrando numa de brigar e brigar e brigar. E eu acho que não é a melhor solução. Então, eu não estou convencido de que a Anvisa está boicotando a Sputnik. Eu acho que tem um problema de comunicação ali que tem que ser resolvido e aí não transferido para uma briga pública, porque, na verdade, a própria Coronavac e a vacina de Oxford, as duas mais usadas no Brasil, elas tiveram incomodações com a Anvisa nesse meio tempo também. Vamos lembrar, a Anvisa pediu mais documentos. No caso da AstraZeneca, parou o estudo uma época, porque tinha acontecido 1 ou 2 óbitos. Então, assim, eu acho que a Anvisa, pelo menos, até que se prove o contrário, está fazendo o papel dela, e acho que a Sputnik tem que mandar logo os documentos que estão faltando para aprovar o mais rápido possível essa vacina. Perfeito, Pedro. Antes de chamar o Igor... Oi. Antes pode de falar, chamar o Igor, eu queria citar de novo os nossos parceiros, depois é contigo, tá? Então, nós vamos citar aqui o Portal Vermelho, o Brasil de Fato, o Canal Pororoca, a Sacada Cultural, o Bloco da Diversidade, a Associação Cultural José Martí, a Fundação Maurício Grabois e a Radiocom Pelotas, que são os nossos parceiros, e é muito importante, neste momento, o fortalecimento da mídia independente. Obrigada, Pedro, pela tua explicação. Sim, eu tomei a primeira que apareceu, né? E fico muito feliz de ter tomado. Igor. E saudar também a nossa comunidade Pão com Ovo, que está hoje participativa, demonstrando o carinho, né, que as pessoas têm pelo Pedro Halal aqui. Muitos elogios e muitas perguntas também, né? A professora municipal, a Dionara Fuentes Schneider, ela pergunta sobre a questão da volta às aulas presenciais nesse momento, né? Uma questão delicada, complexa e que, enfim, ela relata que a Prefeitura de Porto Alegre está colocando o tratamento preventivo com os medicamentos inadequados e, evidentemente, sem ter as vacinas, né? Como é que fica essa situação? A Juliana Baum também, ela fala sobre a questão da suspensão das aulas também, ela pergunta sobre isso, né? Nesse novo modelo, sendo que estão aparecendo vários casos suspeitos e confirmados nas escolas, né? Aí a Tânia, então, mandar um abraço para a Tânia, a Magda Schmidt, enfim, pessoal aqui, já falei, o Walter Oliveira está aqui com a gente também, divulgando bastante parte da nossa equipe, e a Tânia aqui concordando, né, que a vacina do braço é a que importa, né, o que importa é uma vacina do braço. Então, é um pouco isso, comentar sobre essas questões, e lembrar sempre, né, gente, que a gente está aqui, além da mídia independente, da gente saudar a mídia independente, a gente saudar os nossos artistas, né, a Sacada Cultural tem o Danilo, não sei se hoje a gente consegue exibir, né, eles toda semana tá trazendo aqui ações culturais, e em breve,
comunidade aqui, a gente já está preparando para vocês aqui, juntamente com o Danilo, talvez para junho, estamos acertando a data ainda, fazer um arraial com a participação do Danilo aí, o Danilo tocando para a gente aí, mostrando a sua arte, né? Que tem contribuído para que a gente minimize um pouco, né, os impactos, pelo menos assim, emocionais desse momento tão difícil para nós. Então, sempre estamos com os nossos artistas juntamente. Então, Pedro, essas são as perguntas. Se puder comentar, então, um pouco sobre essa questão da volta às aulas nesse momento aí, esse vespeiro que está colocado aí. Não, olha só, cara, esse é um grande tema, assim, da volta às aulas. Ele é um tema que está gerando muito debate acalorado, e às vezes o debate, inclusive, está perdendo um pouco do rumo científico. Eu vou tentar estabelecer aqui o rumo científico desse debate. Dentro da minha percepção, é claro que não é a única. Então, assim, ó, primeiro lugar, março do ano passado, aulas canceladas, um movimento negacionista dizendo que não era para ter parado aula. Tinha que ter parado, correto. Agosto do ano passado, os números bem baixos no Rio Grande do Sul, sem uma tendência de crescimento, fiz uma live com o Simpro e defendi retorno às aulas. Agosto do ano passado. Naquele momento. Outubro, novembro do ano passado, a situação degringolou, defendi fechamento das escolas. Agora, nesse momento horrível da pandemia, defendi fechamento de escola. Então, assim, a primeira coisa que eu quero responder é que eu não sou contra ou a favor escola. Aberta ou escola fechada. Para mim, as escolas têm que estar abertas sempre, exceto em momentos que ela não pode estar aberta. E esses momentos em que ela não pode estar aberta, eles têm que ser muito bem pontuados. Por exemplo, 2 meses atrás, meio de março, gente, se tivesse escola aberta no Rio Grande do Sul, era um absurdo, dos absurdos, dos absurdos. Estava morrendo não sei quantas pessoas por dia no estado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que abrir ou fechar a escola é de acordo com o estágio epidemiológico da pandemia. Nesse momento, nas últimas 2, 3 semanas, a situação parecia que estava melhorando. E se a situação continuasse melhorando, era o caminho, sim, reabrir a escola. Agora, nos últimos dias, parece que começou a subir de novo. E aí talvez a gente tenha que voltar a discutir fechar a escola, só que a gente ainda está fazendo essa discussão de uma forma muito pouco científica. Para fazer essa discussão mais científica, a minha sugestão é a seguinte, que a gente tem indicadores bem concretos. Por exemplo, se o Rzinho, aquele de transmissão, tiver acima de 1,1 ou de 1,2, fecha tudo que é escola. Se tiver entre 0,9 e 1,2, pode abrir com alerta. Se tiver abaixo de não sei quanto, tá ok, pode abrir. Além disso, com protocolo, com fiscalização. O problema é que, ao invés de fazer isso, que seria uma resposta científica para a questão, fica uma discussão muito ideológica sobre volta às aulas. E por que eu estou dizendo uma discussão muito ideológica? É óbvio que eu não sou pessoa que sou contra a ideologia, muito longe disso. Acho que a política faz parte de tudo e a ideologia também. Agora, a gente não pode dizer que tem que ouvir a ciência em relação à cloroquina e não querer ouvir a ciência em relação à escola. Senão a gente se contradiz. Ou seja, quando o R estiver abaixo de X, as aulas têm que retornar. E eu não concordo com o argumento, tá? De que todos têm que estar vacinados na comunidade escolar para voltar às aulas. Até porque as crianças não vão estar vacinadas nem nos próximos 1 ano, por exemplo. Então, eu acho que nós temos que investir no protocolo, na fiscalização e parar de usar um discurso de que não tem que voltar nunca. Porque tem que voltar. Quando a pandemia estiver controlada, tem que voltar. Porque nós acreditamos em educação. Educação é extremamente importante. Educação presencial é extremamente importante. Então, eu sei, Igor, que pode ficar uma pessoa, mas a posição do professor é meio dúbia. Não, ela não é meio dúbia. É porque volta às aulas no meio de uma pandemia é uma pauta que, na minha opinião, tem que ser tratada no momento adequado,
com base em indicador científico. Então, é isso que eu penso. Se tu perguntar, hoje esses indicadores estão cumpridos, talvez o do R esteja, o dos protocolos não. E aí eu fico indignado, que teve 14 meses para organizar os protocolos, como é que esses protocolos não estão ótimos ainda? Deveriam estar muito bem feitos. Então aí fica uma puxada de orelha aí nas secretarias de educação, que infelizmente não trataram essa pauta com a prioridade que deveria ter sido tratada. Só uma observação, Pedro. Nós temos escolas no Rio Grande do Sul que não possuem torneiras nas pias, nos seus banheiros. Então, tem uma grande diferença entre as condições de estabelecimento de um protocolo numa escola pública e numa escola privada. Eu tenho sobrinhos em escolas privadas e a minha clientela da fundação frequenta escolas públicas. A gente sabe a diferença das condições. Então, eu te pergunto isso, como é que fica? Tu disseste, teve 14 meses para preparar protocolos. Eu diria mais, teve 14 meses para, pelo menos, providenciar as condições básicas de higiene, as máscaras compradas para os educadores, para os professores. Exatamente, tens toda a razão. Mas eu passo para o Igor. Não, Igor, também na mesma... Igor, deixa eu fazer um comentário assim. A Regina tem toda a razão no que ela está dizendo, eu quero concordar integralmente. Assim. Primeiro, tem diferenças de estrutura, tem diferenças de materiais. Algumas das máscaras compradas foram muito ruins, eu vi isso, fiquei impressionado. Então, assim, agora, tendo protocolos adequados, tendo fiscalização adequada, existem momentos na pandemia em que as aulas têm que estar acontecendo. Se o risco de pegar Covid não é muito diferente no ambiente da escola e fora da escola, tem que ter aula. Então, assim, essa é uma posição super delicada, tem muita gente que é radicalmente contrário, mas está errado. Na minha percepção, está errado. Eu acho que a gente não pode estar com a vida toda aberta, um monte de lugares abertos e as escolas fechadas. A gente não pode. A gente era talvez para fechar esses outros lugares. Mas em alguns momentos, quando a pandemia está controlada, a escola tem que ter a coragem de abrir, porque a escola, para nós, é a atividade mais do que essencial. Escola é extremamente relevante. Desculpa, Igor, não queria te interromper. Nós já estamos chegando no final do nosso tempo. Eu não te deixei falar, Igor. Vai lá. Não, é justamente nesse mesmo assunto, que evidentemente que é um debate que é bastante complexo, né? A gente traz a Dionara Fuentes Schneider, que fala, né, que ela tomou a primeira dose da AstraZeneca e ela pode passar para os colegas e para os próprios alunos, né, que não estão vacinados. Então, por isso ela está em greve, porque ela avalia que está piorando, e realmente o que o próprio professor disse aqui, está piorando a situação. Então, mandar também um abraço aqui para a Andréia Valadão, já foi falado, a Silvana Silva, sempre com a gente, né? A Juliana Bal dizendo que é professora, está trabalhando e já está com suspeita de Covid, né? A Juliana Bal. Então, realmente é uma situação complicada. A Aline Rodrigues, também professora estadual lá de São Paulo, como professora, é radicalmente contra a volta às aulas sem teste, o mínimo é testar todos. Perdeu muitos colegas, né? De jornada de forma desnecessária. Necessário não é escola aberta, e sim isolamento com auxílio emergencial. E aí a gente entra num debate que eu acho que é uma consequência de toda uma política que é governamental e é o governo federal. Quando tu parte de um princípio, né, de um governo negacionista, de um governo que a todo momento negou os impactos dessa pandemia, e que estimulou a abertura de toda a sociedade, né? Porque hoje, na prática, tu tem uma sociedade que, na sua grande maioria, está aberta, as coisas estão funcionando e tal, tu realmente exerce uma pressão muito grande sobre a questão das escolas estarem fechadas ou não. Mas eu acho que o problema é por que está aberto o que não deveria estar aberto, né? E por que não existe condições
de auxílio emergencial e etc., para que as pessoas possam ter maiores condições de estar em segurança. Quer dizer, que tu tem milhões de trabalhadores aí que estão sem nenhuma alternativa de estar isolados, né? E aí, por esses milhões de trabalhadores estarem nessa perspectiva, cria-se essa pressão em cima da escola. Por que a escola, então, é um espaço de privilégio, entre aspas, né, que a gente sabe que não é esse, não deveria ser esse o debate. Mas, enfim, queria comentar sobre essas questões também, e já finalizando, infelizmente, né, teríamos muitas perguntas, as perguntas não param de chegar, realmente o professor aí é bastante querido, né, tem muita participação, mas realmente estamos chegando no nosso final. Então, passar aqui para a Regina e passar também para os comentários finais do Pedro Halal, já agradecendo, né, a sua presença, a sua participação, a disponibilidade, uma das figuras que provavelmente vai participar desse processo da CPI da pandemia, já está nos adiantando aí, né, algumas questões. Se puder também comentar, né, assim, algumas perspectivas sobre a questão da onda, né, se tem uma perspectiva de terceira onda, enfim. E para finalizar mesmo aqui, citar o Gerson Rocha, que está aqui com a gente também, fala dos protocolos que são genéricos para atividades específicas, daí os resultados que temos hoje. Para o retorno às aulas é preciso estabelecer regras específicas para cada escola e cada atividade dentro da escola, daí espaços diferentes, funções diferentes, públicos e usuários diferentes. Gerson, um especialista em segurança do trabalho, enfim, nosso mestre Gerson Rocha. Andréia Valadão já citei, e por aí vai. Gente, não tem como pegar todas as participações, porque realmente o pessoal está participando desse debate que envolve a todos nós. Muito obrigado pela participação. Passar para a Regina, passar para o Pedro, e muito obrigado por esse debate. Então, eu teria horrores de perguntas ainda, Pedro, mas uma coisa preocupante é que da cepa indiana nós já temos 7 casos confirmados no Maranhão, né? A gente tem acompanhado que, na verdade, está havendo uma progressão da letalidade a cada modificação, né? Nós vamos ter uma 4ª onda, uns falam em terceira onda, nós nunca saímos da primeira. Para finalizar, então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, como é que é? Nós tivemos ondas mesmo? Ou nós nunca debelamos a pandemia? Regina, assim, a tua pergunta é brilhante, assim. A primeira coisa o Brasil tem uma primeira onda diferente de todos os lugares, com vários degraus, mas é uma onda só. A gente tem usado, às vezes, o termo terceira onda, que é a que está chegando, para a população entender mais, mas, na verdade, é isso mesmo. O Brasil tem uma onda, porque o Brasil nunca controlou a primeira onda. Se tu pegar lugares como Nova York, por exemplo, quando teve uma primeira onda, controlou, passou um tempo, teve uma segunda onda, controlou, é isso. O Brasil nunca controlou a primeira onda, então tu tens toda a razão. E tu tens toda a razão também em perguntar sobre a cepa indiana, ela está preocupando muito todo mundo. Porque a gente ainda não sabe se a vacina dá conta dela, estamos esperando os resultados, e ela, como todas essas cepas novas, ela é bem mais infecciosa. Então, assim, se nada for feito, talvez ela seja a grande responsável por essa terceira onda que vai chegar, e já está começando a chegar em alguns lugares do Brasil, infelizmente. Inclusive, achei que ia demorar um pouco mais para chegar essa terceira onda, e não vai começar logo, infelizmente. Obviamente que eu queria agradecer o convite, eu peço 1000 desculpas por a gente não conseguir, eu tenho outra atividade agora às 5, já não tenho como manter aqui mais, mas assim, eu queria agradecer muito pelo convite. Igor, Regina, podem contar comigo uma outra oportunidade lá na frente. O meu tempo está um inferno, está um horror, mas eu vou voltar aqui para conversar com vocês de novo. Vi que tem muita gente querendo perguntar. Peço desculpas àqueles que não concordam com a minha posição sobre a questão das escolas. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa é uma posição que não é simples, mas eu faço de novo a provocação.
Se a posição do epidemiologista é importante em relação ao isolamento, é importante em relação à cloroquina, é importante em relação à vacina, é importante em relação à máscara, a posição do epidemiologista também é importante em relação à volta às aulas. A gente não pode ter essa contradição como campo progressista. O campo progressista tem que confiar na ciência, senão a gente perde o nosso próprio argumento. Então, assim, muito obrigado pelo convite, estou à disposição aí para mais na frente a gente fazer uma nova conversa. Desculpem a correria e um abraço para todos que nos acompanharam e para todas que nos acompanharam. Um grande abraço, Pedro. Muito obrigada. Nós vamos te chamar de volta com toda certeza. Né? Muito obrigada a todas e todos que estiveram conosco. Passo para o Igor para ele encerrar. Até a próxima, Pão com Ovo. Valeu, gente. Teremos a repetição desse programa às 20 horas, e às 20 horas teremos o Danilo com um toque de resistência ao final também, para quem não pôde acompanhar. Então, agora, às 20 horas, a gente está repetindo esse programa e, com certeza, vamos esperar aqui o Pedro Halal para uma próxima vez, porque as participações foram muito expressivas, né, demonstrando que realmente a nossa comunidade quer dialogar muito com o Pedro Halal. Até a próxima, gente. Um grande abraço e até a próxima quinta. Valeu! Pão com ovo. 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 Pão com Ovo, a Ágora da Democracia na internet. Andrea Bouchan escreveu a conhecida canção. Com sua inspiração, todo o país se envolveu no ano que resolveu a obra O Mundo gravar, com sua banda tocar. Karnak teve destaque, trazendo em seu ataque um jeito de interpretar. André, o compositor, o criador e artista, canta o seu ponto de vista e dentro do seu setor também é questionador de tanta desigualdade. Fala de diversidade, respeito, amor e cultura dentro de toda a estrutura, com um canto de liberdade. Karnak lançou o CD no ano 95, com força, garra e afinco, fez seu sucesso crescer e todo o povo entender que pequeno é o mundo, diverso, rico e fecundo, e toda a população com autêntica expressão sente o jeito profundo. Tem gente de toda parte que fez da bela canção cada qual sua gravação em pura forma de arte. E 5 dos baluartes, Chico, Lenine e Suzano, Mosca e Baleiro num ano, juntos na apresentação, interpretaram a canção O Som Cruzou o Oceano. Pedro e Ney Mato Grosso trouxeram outra leitura naquela nova mistura. O arranjo foi um colosso, e não como um bom moço. Ney colocou o seu jeito na música com respeito, com sua voz e seu canto, e uma batida e tanto de forte som e efeito. André, com o seu talento, vem de família e estudo, fazendo história com tudo, mostrando a todo momento a um público atento, a bujanra brasileiro. Antônio veio primeiro, depois seu filho André, que a gente aplaude de pé, o artista, amigo e parceiro.
O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo é um filé milanesa. Tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne. Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho da China. O mundo tá muito gripado. O açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo em caquinho de vidro. Tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata e o homem que mente. Por que você me trata mal se eu te trato bem? Por que você me faz o mal se eu só te faço bem? Por que você me trata mal se eu te trato bem? Por que você me faz o mal se eu só te faço bem? Todos somos filhos de Deus, só não falamos a mesma língua. Todos somos filhos de Deus, só não falamos a mesma língua. Everybody filhos de God, só não falamos a mesma língua. Everybody filhos de God, só não falamos a mesma língua. Por que você me trata mal se eu te trato bem? Por que você me faz o mal se eu só te faço bem? Por que você me trata mal se eu te trato bem? Por que você me faz o mal se eu só te faço bem? Todos somos filhos de Deus, só não falamos a mesma língua. Todos somos filhos de Deus, só não falamos a mesma língua. Everybody filhos de God, só não falamos a mesma língua. Everybody filhos de God, só não falamos a mesma língua.